Você é hipertenso? Qual o jeito certo de se medir a pressão arterial para um diagnóstico correto? Você já viu pessoas medindo a pressão arterial em quiosques no meio da rua? Ou ficou preocupado porque a pressão veio um pouco alta em uma medida feita no pronto-socorro ou na farmácia quando estava com dor de cabeça? Hoje eu vou falar para vocês qual que é a forma correta de se fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. A primeira coisa que todo mundo precisa saber: nossa pressão arterial varia, e varia muito durante o dia. Alguém dizer que sua pressão é sempre 12/8 ou 120/80, que é o jeito mais certo de falar, é comum, mas é um engano. Durante o sono, por exemplo, nossa pressão normalmente abaixa, enquanto no exercício ela precisa subir para manter o fluxo nos músculos. E pode subir a níveis que você nem imagina. Em exercícios aeróbicos em geral, apenas a pressão sistólica sobe, e níveis como 180/80 durante uma corrida mais forte são absolutamente normais e desejáveis. Agora, se você levantar peso, se prepare. Valores como 30/20 ou 300/200 não são incomuns durante um esforço muito intenso. Isso mesmo, você não viu errado, é 30/20. Mas só fica assim por poucos segundos. E mais do que isso, nosso organismo é preparado para isso. O que implica de verdade no risco cardiovascular é a média da pressão arterial ao longo de anos e anos. O que pouca gente sabe é que mesmo pequenas coisas do dia a dia mudam significativamente a pressão. Veja, subir um andar de escada é suficiente para elevar uma pressão que normalmente é 12 para 14, 15. Interferem bastante também o quanto e o que você comeu, o quanto você dormiu, se tomou café, se fumou um cigarro. Até mesmo fazer conta de matemática pode elevar um pouco a pressão. Devido a essa variação, para a gente poder dizer que uma pessoa tem pressão alta, é necessário que a medida seja realizada em condições bem padronizadas. O limite é conhecido, 140/90 ou 14/9. Mas como deve ser feita a medida? Primeiro, a escolha do aparelho. Hoje, há várias opções de aparelhos para medir a pressão, tanto manuais como automáticos, que, se certificados pelo Inmetro, são bastante confiáveis. Apesar de existirem bons aparelhos para punho, para o diagnóstico correto é recomendada a medida no braço. O que nem todo mundo sabe, no entanto, é que a braçadeira ela pode ter tamanhos diferentes e há influência importante na medida. Se seu braço é muito magrinho, precisa de um manguito menor, porque senão a pressão pode vir falsamente baixa. Da mesma forma, se seu braço for muito gordinho, precisa de um manguito maior, para a pressão não vir falsamente alta. Normalmente, os diâmetros estão escritos no próprio aparelho. Segundo, ambiente e posicionamento. O ambiente precisa ser calmo e sem muito barulho. A posição correta é sentado, com o manguito na altura do coração. O paciente precisa estar em repouso, relaxado, com as costas apoiadas e precisa estar em repouso por pelo menos 3 a 5 minutos. Precisamos nos certificar que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios nos últimos 60 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos ou fumou nos últimos 30 minutos que antecedem a medida. E não pode falar durante a aferição, hein? O diagnóstico de hipertensão em geral é feito quando a pressão é maior ou igual a 140/90 em 2 consultas separadas, medida desse jeito que eu comentei. Mas doutor, minha pressão está sempre no limite, ou só se eleva quando vou no médico porque eu fico nervoso. O que eu faço? Para situações assim, o chamado efeito do jaleco branco, existem métodos diagnósticos como o MAPA, em que o aparelho automático mede a pressão durante 24 horas. Ou medidas residenciais. Consulte o seu médico para saber se isso está indicado para você. Dica: se tiver um aparelho em casa, peça várias vezes, anotando o resultado com data e hora da medida para mostrar para o seu médico. Ajuda um bocado. Gente, é simples, mas o processo deve ser seguido direitinho. Senão, a pressão pode estar falsamente alta ou baixa e o diagnóstico ser comprometido. É por isso que medidas eventuais em pronto-socorro, que normalmente a pessoa está com dor ou algum sintoma agudo, tem pouca validade para um diagnóstico correto. Do mesmo jeito, não vale medir a pressão só quando tem dor de cabeça. Ela pode estar falsamente alta também. Idealmente, a pressão deve ser medida quando tudo está calmo e você está em repouso. Esse é o valor que vale de verdade. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.